Olá, amigo internauta, com a gente aqui o professor Ademar Ramos, Carlos Torres e o Fred João, trazendo então, continuando o nosso tema sobre profecias. Bom, professor Ademar, o que a gente pode continuar sobre aquele tema, sobre as trombetas, que ainda falta a gente falar, né? Falta a gente falar sobre algumas coisas, algumas curiosidades a mais sobre as profecias. Certo, nós falamos na apresentação anterior que as profecias começam com a retirada dos 7 selos. E aí são as 7 principais profecias do Apocalipse. Agora, na sequência, como Deus é lógico, vem as 7 trombetas, e depois das 7 trombetas vem as 7 taças da ira de Deus, ou da raiva de Deus contra a humanidade. E como cada trombeta é o julgamento, e esse julgamento é aplicado respectivamente por uma taça, então a gente não pode separar a trombeta de taça. Então é a mesma coisa, não tem diferença. Então, se nós falarmos de trombeta, nós vamos entender o aspecto do julgamento em si. E se nós falarmos de taça, correspondentemente a cada trombeta, que são 7, nós vamos falar das aplicações de castigos, aplicações kármicas ou cíclicas sobre as trombetas. Então esses são os sentidos. Então existem 7 trombetas, e essas 7 trombetas são tocadas por 7 anjos. E cada vez que um anjo toca uma trombeta, ele abre uma possibilidade de julgamento. Como é que é feito esse julgamento? Esse julgamento, ele acontece em 7 anos. E durante 7 anos, a gente faz então o julgamento. E esses 7 anos começaram a ter efeito a partir do dia 21 ou 20 de março de 2006, com mais 7 anos, até 20 de março de 2013. Então cada ano é uma trombeta, e cada ano é definido um castigo, até que chega na 7ª trombeta. E na 7ª trombeta de 2006, 20 de março de 2006, que é onde terminou o ciclo de peixes, né, puro, e onde começa o ciclo de aquário também. Só que é um interregno, é uma transição, é uma passagem, onde os 7 últimos anos de peixes coincidem com os 7 primeiros anos de aquário. Então o primeiro ano é uma primeira trombeta e uma taça de castigo. E assim sucessivamente. Então nós estamos já com 5,5 mais ou menos, quase 6. Mas, então temos que esperar até 20 de março de 2013 para podermos saber quem vai ser atacado, que país que vai ser atacado, como que vai ser atacado, a intensidade e a gravidade disso tudo. Só quando terminar o julgamento. Esse julgamento, ele é dentro da linguagem do tarô, porque existe o tarô maior de 22 lâminas ou cartas, associado com os 22 trechos do Apocalipse. E quem é o julgador, não é isso? E no tarô e no Apocalipse é o arcano 20, ou trecho 20 do tarô, que fala do juízo final, não é isso? Ou cíclico também, tanto faz. Então é o período de julgamento. E nós estamos em pleno transcurso desse julgamento. Então não pode definir tudo ainda. Dentro do furacão. Dentro do furacão, exatamente. Que são 7 últimos anos de peixes, coincidindo com 7 primeiros anos de aquário. Por que existe isso? Para passar as experiências do final do ciclo de peixes para o início de aquário e definir o castigo e tudo que tem que ser feito. E assim existem as profecias das 7 trombetas e o derrame das 7 taças como castigos desses julgamentos, dessas profecias. E aí então nós temos a primeira trombeta. Então quando o primeiro anjo toca a primeira trombeta, o que é atacado? A terra. Então a terra é atacada, e aí começam a ter terremotos, a terra começa a ser convulsionada, ela começa a ser agredida. Isso é o que determina os valores da terra. O que determina o julgamento da terra? O que o homem fez para a terra. O que nós fizemos pela terra? Nós poluímos a terra, destruímos a terra. Quer dizer, nós destruímos a nossa própria mãe, porque nós somos filhos da terra. Então tudo aquilo que o homem fez de agressão à terra vai pagar. E aí vem então o julgamento que diz na primeira trombeta, que é o ataque ao que o homem fez com a terra, então vai sofrer pela terra. E aí vem a primeira taça, que é jogada diretamente
sobre a terra. Daí vem os castigos da primeira taça, que são os castigos da terra. E quais são os castigos da terra? Como nós falamos, né, isso que é mais fácil pelo núcleo da terra, pela temperatura, pelas pressões, você convulsionar toda a terra provocando terremotos. Então o primeiro castigo são os terremotos. Então os terremotos, desde a profecia básica ou essencial, que a gente chama reveladora, que foi no atentado às Torres de Nova York, no dia 11 de setembro de 2001, onde ficou definido que realmente o apocalipse ia acontecer. Por quê? Porque apareceu a torre. A torre é o arcano 16, e o arcano 16 fala do Rio Eufrates. O arcano 16 fala do derrame das 7 taças. Então está perfeito. É um prenúncio mesmo. Então o que diz a primeira trombeta? Que a terra vai ser atacada. E ela vai ser atacada com fogo, vai ser atacada com a violência, né? Que a terra... Esse fogo que o senhor acha que está sendo dito aqui, por exemplo, tem a ver com os vulcões? Sim, tem a ver então com vários fatores. E a terra está sendo atacada como? Quais são os efeitos? Quais são os acontecimentos? Aí vem as profecias que a gente chama em andamento, elas estão correndo. Em andamento. Então, derramar a taça não é virar a taça, é cair aos poucos. Então, o conteúdo da ira de Deus não é derramado de uma vez só, mas aos poucos, a quem é devido. E depois da 7ª taça, sim, aí pode virar de uma vez só. E a gente vai falar depois, aí o bicho pega. Então, a Terra está sendo agredida por terremotos. Então veja, quais são os terremotos mais significativos que nós tivemos? Nós tivemos o terremoto do Haiti. E aí o que acontece no terremoto? A gente teve uma mortandade violenta no Havaí, né? Porque o Havaí divide com a República Dominicana, o Haiti, ele divide junto com a República Dominicana exatamente a espanhola, que chama ilha, né? Então a gente teve aquele terremoto. Não foi tão intenso, mas por infelicidade foi muito perto de Porto Príncipe, né? E aí teve uma destruição violenta, uma morte violenta, pessoas que perderam moradias, migrações, aí faltou água, quer dizer, teve realmente uma desgraça muito grande, né? E também fala das pestes, e nós tivemos a cólera, que matou milhares de pessoas no Haiti, e milhares então foram internados por causa da cólera, né? Como a gente sabe. Depois desse terremoto no Haiti, logo na sequência nós tivemos onde? Tivemos no Chile, que foi muito forte também, mas e seguido de tsunamis também, né? Depois desse terremoto no Chile, tivemos vários outros terremotos. Tivemos o do Japão recentemente, que foi terrível, foi um dos mais violentos da história, né? Chegou a ter 9 pontos na escala Richter, né? Que é médio. Foi corrigido, inclusive, era 8.9, foi corrigido para 9. É para 9, então. É terrível, né? E fora isso, vários outros terremotos aconteceram. Como nós falamos, a quantidade de terremotos é muito grande. E acontece terremotos até em escala alta, mas longe de cidades, que não causam danos, mas estão acontecendo. Mas o que interessa são aqueles que acontecem agredindo o ser humano, agredindo os países, e a gente teve 3 terremotos recentes, muito fortes, que mostra o ataque da ira de Deus. Então, primeiro é o terremoto. É a terra, jogada na terra. Mas quando joga na terra, não é só o terremoto, né? Porque também tem o tsunami. Aí o tsunami invade a terra, suja a terra, quebra, o terremoto você quebra todos os esgotos, você quebra tudo quanto é lixo, produtos químicos, né, que você tem, detritos, e isso tudo é levado para o mar também automaticamente, né? Você polui as águas potáveis, falta água, você não tem mais água, né? Então aí começa uma série de sequências que a gente vai falar mais para frente, né? Depois nós tivemos vulcões, que também é um ataque na Terra. Vulcões violentos, como a gente teve na Indonésia. Um vulcão que teve uma erupção tão forte de gases, gás SO2, e o SO2 é o anidrito sulfuroso, que quando a gente respira, como tem água no pulmão, ele forma o ácido sulfuroso. Isso então é tóxico e mata a pessoa. Então matou um monte de pessoas por problemas respiratórios, levou pessoas assim para serem internadas, doentes, né? Problemáticas, se espalhou
numa quantidade muito grande, né? Então todos os vulcões recentemente que explodiram também deram o ataque à Terra. Então são terremotos e também são os vulcões. Fora isso, o que nós tivemos? Trincas que começaram a aparecer. De repente, por exemplo, surgiu uma trinca no chifre da África, que fica na Etiópia, que a gente chama chifre da África, a parte nordeste da África, né? Então é até interessante, porque os cientistas chegaram, desceram com o helicóptero para analisar o terreno, né? São geólogos, né? E de repente começou a tremer a terra, eles subiram no helicóptero e ficaram vendo o que ia acontecer. Aí surgiu aquela trinca, né? Que se expandiu e que abriu, né? Isso, uma vala de 8 metros de largura, com 60 quilômetros de comprimento, Como se fosse um filme. como se fosse uma abertura rápida. Eles viram isso, presenciaram, primeira vez na história. E aquilo vai tender a crescer e vai virar um mar. Então, quando chegar no Mar Vermelho, atingir o chifre da África, o mar Vermelho vai invadir a África e vai separar, não é isso, a Somália, né? E parte da Etiópia numa grande ilha. Então, isso vai acontecer mais para frente. Então estão surgindo trincas que estão agravando. Mas não parece que é também. tão mais para frente, pelo que você está falando. É, Parece que já... então a grande trinca dos Estados Unidos tem a importante, que a gente chama, né? Que é a de St. Andrews, né? que pega toda a região de Los Angeles. Corta bastante o território. Mas tem uma outra que atravessa os Estados Unidos inteira, né? É uma outra trinca que a gente tem lá, né? Chama Madrid, trinca Madrid. Ela também está abrindo, existem outras trincas abrindo no mundo, a Terra está sendo agredida. Então esse é o que é? É o julgamento que ataca a Terra e a taça que determina o ataque na Terra. Está causando mortes, problemas, dificuldades através da Terra. Para quem não está entendendo... Isso é a primeira trombeta. A gente está falando do Do Apocalipse, Apocalipse de João. Isso tudo está na Bíblia. Tudo na Bíblia, é só abrir o Apocalipse, que esse livro ninguém mexe. Com certeza ele vai estar no texto mais próximo do real, sem problema nenhum, né? Fala das taças e das Aí trombetas. fala das taças e da trombeta. É só conferir, pessoal, pode Isso, conferir. só conferir. Uma invenção. Aí teve a segunda taça, que era jogada no mar. E quantas taças são jogadas no mar? Nós temos vulcões, mais de 1000 vulcões submarinos, que estão explodindo, E que estão matando peixes, que estão poluindo o mar, que estão jogando gases tóxicos, materiais tóxicos. no Aquele mar vazamento inteiro. do Golfo, né? Petróleo. Fora isso, tem o vazamento do Golfo, né? É. Foi um desastre ecológico muito grande, né? Que a gente viu o que aconteceu lá no Golfo, né? Que aquela plataforma, Estados Unidos. ela deu muito problema, né? É. Então o mar está sendo agredido, o mar também está sendo poluído, né? Depois também, toda vez que tem um tsunami, o tsunami vai à costa, retorna para o mar, que nem o do Japão. O que ele levou de esgoto, o que ele levou de material radioativo, das águas, Reservatório. de resfriamento das usinas atômicas, né? Veja a quantidade, bilhões de metros cúbicos de água radioativa foram jogadas. Poluiu. Poluiu tudo, né? É terrível, né? Então poluiu o mar. Então o mar está sendo poluído, né? Então a segunda trombeta diz que a taça é jogada no mar, mata os seres do mar, né? Seres viventes do mar, e afeta também as pessoas, os mercadores, e como afetou os navios, os barcos que foram Que dependem da arrastados pesca para o também. continente, voltaram, a pesca, né? Então isso é a segunda trombeta e a segunda taça. A terceira taça, ela é jogada nos rios, e os rios ficam poluídos, é isso? Ficam mortais. Então isso já está acontecendo, já está. Então como é que está acontecendo isso? Pela trombeta que diz que o castigo é jogar, poluir a água, né? Isso, deixar a água não potável. Então isso está acontecendo real, a taça está sendo jogada também, está. Quando que ela está sendo jogada? Nas geleiras, tanto na Antártica como na Antártida, né? Os dois extremos dos polos. Que a água potável Estão que a gente tem. derretendo. É água potável, importante, né, para a humanidade, que está virando água salgada. E é uma insalubre. profecia em andamento, quer dizer. Uma profecia em andamento, né? Depois, as geleiras estão derretendo. Muitas geleiras da Europa não tem mais gelo, aquele gelo eterno. Esse gelo eterno, no inverno, cria o gelo e depois esquenta, né? Com a entrada depois do verão, derrete e tem rios, né? Então isso cada vez está pior, né? Então não tem mais geleiras.
Depois, na Islândia, os vulcões são cobertos de neve também, tudo água potável que está sendo poluída pelas erupções vulcânicas. Aí nós tivemos aqueles vulcões na Islândia que soltaram gases, cinzas, plumas vulcânicas que caíram nas águas e poluem as águas. Tivemos também a erupção aqui no Chile de vulcões. Esses vulcões caíram nas águas recentemente, né? Mataram os peixes, né? Então a grande riqueza do Chile é a pesca, então matou a pesca, né? Tanto no mar como também nos rios, né? Então veja, prejudicou a aviação. Então veja, a aviação teve um prejuízo enorme, não só das linhas aéreas. Você tem que contar os hotéis, restaurantes, toda a parte serviços, turística, né? negócios, empresas. Então foi muito maior do que divulgado esse prejuízo, né? Então já foi jogado na água, sim. E as trincas estão terríveis. A Terra está trincando de dentro para fora, das placas tectônicas para fora. Então o terremoto, por exemplo, do Haiti, ele afetou a República Dominicana. Ele criou um monte de trincas. E os gases tóxicos, como SO2, anidrito sulfuroso, gás sulfídrico e outros gases, estão indo nos lagos. Então você não tem mais onde ter a água potável. Os lençóis freáticos no mundo inteiro estão sendo agredidos, estão sendo intoxicados por trincas que a gente tem. E o Brasil? Em Santa Catarina, né, nos morros de Santa Catarina, nós temos trincas que estão aparecendo. E são trincas de onde? De atividades vulcânicas embaixo da Terra. Que também a gente não sabia. Atividades tectônicas. Ninguém fala Ninguém fala, mas nós temos. Então veja, aí começa a poluir a água, né? Os lençóis freáticos, a gente está tendo menos água. E depois, fora isso, a poluição das indústrias, a poluição dos gases que os vulcões expelem, eles criam chuvas ácidas. E essa chuva ácida mata a vegetação, mata os pássaros, mata os animais e polui as águas. Esteriliza a Terra. Então, esteriliza a Terra. Então veja que a gente está tendo um ataque simultâneo, né? Então, que está tendo ataque na água também está, mas é a terceira trombeta e a terceira taça, né? A quarta trombeta e a quarta taça, o que diz a quarta trombeta? Que a taça é jogada no Sol. E o Sol vai ficar mais agressivo. E o Sol está ficando mais agressivo. Pelas explosões solares. Toda vez que a gente tem uma explosão solar direcionada para a Terra, pode marcar, mas tem que estar direcionada para a Terra. Se ela estiver para fora da Terra ou atrás do Sol, não vai ter efeito. Tem que estar direcionada à Terra. Você vai ter vulcões, você vai ter terremotos e tsunamis. É automático. 14 dias depois. Por que demora 14 dias? Se o efeito das ondas eletromagnéticas demora 3 dias para chegar na Terra. Porque é o processo do Sol interno, que a Terra tem, reagir, impactar através do seu processo do magma e fazer isso surgir como vulcão, terremoto, maremoto, qualquer coisa. Isso também afeta o nosso coração. Sim, no Japão, né, eu falei que ia acontecer um terremoto antes de acontecer no Japão, muito grave, falei, vai ser Falou na rádio mundial. 14 dias antes, porque teve uma explosão solar significativa. Foi. Não sabia onde era, mas aconteceu. Quer dizer, comprova. Toda vez que tem uma explosão solar, a ciência não aceita isso. O tsunami também. Ela diz que é independente, mas a ciência é errada. Ela acha que o núcleo da Terra é de ferro, não é de ferro. Inerte, parado. Não tem isso aí. Quer dizer, é uma energia, o próprio Sol. Mas nesse dia, Demar, que é 2 semanas depois da explosão solar de fevereiro, que ocasionou o terremoto do Japão, na Hungria aumentou 30% o ataque cardíaco. Então, existe também, lógico, né? Porque é um processo que é o Sol, né? Reverbera pelo coração. É o Sol. Então veja, as ondas eletromagnéticas, esses choques, também sempre que tem uma explosão solar significativa, 3 dias depois ele chega na Terra. E aí a própria atmosfera é um filtro, né? Mas eles atingem e penetram na atmosfera. Então aí tem vários raios, tem várias vibrações. Elas chegam a afetar os satélites, eles perdem a governabilidade, eles afetam as comunicações de aviões, de trens, isso provoca desastres. Então sempre vai acontecer. Efeitos de radar, então existe esse efeito pelas explosões solares.
Mas o principal efeito é na Terra, porque o Sol fica excitado, ele vai provocar o quê? Vulcões, tsunamis, maremotos. Excita o Sol oculto, que é o centro do Isso é jogado no Sol. E fora isso, quando existe uma explosão solar e do jeito que o Sol está agressivo, a maior prova que está sendo jogada a taça no Sol são os raios UV, ultravioleta. O raio ultravioleta ele está na faixa de baixo, na faixa que logo na sequência vem o raio X, o raio alfa, raio beta, raio gama, né? São raios X, né? Isso que eles conhecem, né? Então ele afeta muito a radioatividade. Então o que acontece? Na hora que tem uma explosão solar, o UV aumenta. E a maioria do UV tem 3 tipos de UV, A, B e C. Tem o UV que ele é absorvido pela própria atmosfera, pelo oxigênio e pelo ozono. E grande parte do UV atravessa e afeta o ser humano. Então o que ele provoca? Câncer de pele com exposição muito demorada no sol. Ele provoca catarata, é o maior gerador de catarata nos olhos, problema de perda de equidade visual, de sensibilidade, falta de sensibilidade pelas cores, né? E provoca problemas da retina, problemas visuais gravíssimos. Queima. Então ele queima a retina e provoca a perda de acuidade da retina. São doenças da retina. Isso é muito conhecido. Alguém fica exposto ao sol, fica ligado, pessoal. Porque então veja, é muito perigoso tomar sol hoje em dia. Então antigamente a gente tomava sol, hoje não dá, ele é agressivo, ele queima, ele arde, ele dói, ele abrasa. Mas, então tem dúvida que ele está atacando no sol. Veja, por exemplo, antigamente a gente tinha índice UV nas grandes cidades, como por exemplo, que tem muito sol, né? São cidades que depende da nuvem, depende do dia. O pique da radiação UV é meio-dia, né? Você mede ao meio-dia, é o que dá mais forte. Então tomar sol meio-dia é suicídio. Total. Você tem que tomar de manhã ou no final da tarde, né? Porque aí o impacto é menor. Mas, por exemplo, os raios UV, eles são terríveis. De 2, 3, 4, abaixo de 5 era normal. Hoje não. Hoje o UV aqui na capital de São Paulo, onde eu estou falando agora, é exatamente 14. Nossa, que absurdo. Você pega Rio de Janeiro, 14. As cidades do Nordeste, quanto mais você chega no Equador, mais aumenta. Fica mais forte. Eles atingem o limite, que é 14, não passa de 14 o UV. Porque acima disso já é radiação. É outro campo, né? Não é mais UV. Então veja, o UV vai de 9 a 14. Então ter 9 é uma graça de Deus. Quando antigamente não chegava a ter UV. A gente tinha o infravermelho, tinha o amarelo, que são saudáveis, mas não são agressivos. Então veja, nós estamos sendo agressivos violentamente. E o UV afeta o quê? Os micro-organismos, afeta a vida. Ele cria o índice de evaporação da água maior, aumenta a temperatura média do planeta. Isso provoca precipitação, aumento de marés, chuvas intensas, como a gente tem em São Paulo. Antes de acontecer as chuvas que a gente teve aqui, quantas vezes eu falei na rádio, né, há 6, 7 anos atrás, que ia começar inundações de Santa Catarina, que ia se espalhar por toda a costa brasileira. Cansei de falar isso, ninguém acreditou. No final vocês viram o que deu, né? Em um dia chove o equivalente a um mês. Né? Então, existe esse ataque ao sol? Agora, existe, lógico, né? É mais do que evidente que essa é a quarta taça. Essa é a quarta taça. É a quarta trombeta, que é o julgamento, e a quarta taça. A quinta, o quinto julgamento, né? Que é a quinta trombeta, e associada à quinta taça, é jogada direta na besta. E temos duas bestas. A grande besta e a pequena besta. Então, a quinta taça tem relação com o ano de 2011, não? Sim, tudo tem relação com o Quinta 2011. taça 2011, tá. E aí é o ano que a gente viu mais besteira. Alguma vez na tua vida você viu tanta besteira médica? Com enfermeiras, com médicos, com erros de políticos, erros sociais, erros até na educação, porque todo mundo é ruim. tá feio. Então veja, ele cita, ele irrita. Então veja, isso provocou, né, essa primavera árabe. Aí você tem a revolta
do Marrocos, a revolta da Líbia, a revolta do Iêmen, a revolta da Síria, a revolta, né, do Egito várias vezes, né? Agora você tem a revolta da Nigéria, contra os católicos, estão matando católicos lá, é uma religião, é uma briga de muçulmano com católico. Você teve a revolta na Inglaterra, a revolta até nos Estados Unidos, né? Em cima dos valores, em Nova York. Você teve na França, você teve na Grécia, você teve esse na ano Alemanha. foi isso, né? Você teve no mundo inteiro. Esse ano foi isso. Porque é a besta fica louca. Só no Brasil que ninguém faz nada. E ela joga a besteira em cima dos outros. E está todo mundo fazendo besteira. No Brasil existe sim, eu nunca vi tanta besteira política. Eu nunca vi da boca de deputado, de senador, de presidente sair tanta burrice, de ministro da educação, sair tanta asneira, de médicos, de pastores então. Quanta idiotia que eles falam, mas eu não falo das verdadeiras religiões, eu falo dos falsos, que estão só atrás de um festival. Esses que infestam, né? A televisão, que isso devia ser expulso da televisão, né? Devia ser proibido. Veja, o adventista, um católico, um batista, um protestante, né? Um presbiteriano, não faz isso. Não é o ortodoxo faz isso, o budista faz isso. Não tem, é aqueles que são safados mesmo. Você sabe que tem outra maracutaia atrás disso, né? Então veja, você ouviu maior besteira do que isso? Jesus virou o quê? Deixou de ser Jesus. Virou marqueteiro de propaganda, né? Virou garoto de propaganda. Para vender milagre mentiroso, para vender certificado para entrar no céu. Já precisou chegar com o certificado debaixo do braço? Fala, não, pastor, comprei do pastor por 200 pau, aí para entrar nos 200 paus. Para que eles falam, né? Para entrar no céu. Isso é ridículo, pô. Tem gente comprando terreno, gente fazendo aí templos maiores que Jerusalém. Isso não existe. Maior que Jerusalém. Não dá, pô, né? Quer dizer, isso é mal besteira que der. Então, veja, os presidentes, né? Se o presidente dos Estados Unidos, pô, pelo amor de Deus, o que ele fala? É ridículo. O que ele diz é uma imbecilidade total. O Bush anterior, o que o Bush falava, pô, chegava a chamar talismã de roqueiro, pô, de banda de rock. Não, aquilo lá é sempre pelo amor de Deus, né? E todos fazendo sinal maçônico, né? Eu sou maçom, querendo impressionar o maçom. Não impressiona, não. Porque os países que estão sofrendo, os maçons daqueles países não vão apoiar, não. Então não adianta ficar fazendo sinal maçônico, não. Então aí vem as besteiras do mundo inteiro, os erros do mundo inteiro. Veja, a Itália merece aquele presidente que saiu agora. Né? Então veja, o Egito mereceu aquele ditador, né? O Egito mereceu. É tudo besteira, gente. Nunca houve tanta besteira no mundo. Limpeza da E o povo gosta de besteira. É só ligar a televisão, só tem besteira. Então a besta, ela está atuando, está toda a prova. Isso leva o quê? Leva a decadência, leva a problemas familiares, leva a miséria, leva às drogas. Imagina fumar oxi feito de chumbo de bateria. Olha só um idiota, um louco faz isso. Grande besteira. Chumbo de bateria com gasolina. O que é o chumbo? O chumbo causa paralisia, é um veneno mortal. Terrível. E o pessoal fumando aí oxi, moderno. Quer dizer, um idiota faz um negócio desse, né? Então veja, a idiotia das drogas, a idiotia das religiões, a idiotia do sistema educativo. Aí lançaram, né, os livros nossos da educação. Vocês viram a besteira que fizeram? Ridículo, né? Pessoas no meio lá. Pô, não dá, sabe? É muita besteira. Quanto papel. Então, isso é o derrame em cima da besta, para fazer bestialidade. E o ser humano está entrando nesse jogo da besta. Essa é a quinta taça. E está condicionado. Está mais do que provado. Está mudando a cara. Veja, a religião, a gente pede um papa. Né? O papa, com todo respeito ao catolicismo, eu sou católico. E por ser católico é que eu falo isso. Pedir para rezar uma missa para perdoar padre pedófilo. Tem que pegar aquele padre pedófilo sem vergonha, expulsar da igreja e levar dentro da delegacia e botar na cela para ele ver o que é bom ser pedófilo lá dentro de uma cadeia. Não é isso que faz com todo mundo? O que não vai fazer com o padre? Eu vou pedir perdão para o padre? Se ele vai comer meu filho? Estuprar meu filho? Vai pro inferno! Isso é erro! Nós não podemos aceitar essas coisas. Tá na hora de acordar, gente! Larga a mão de atrás da besta. A besta está destruindo você. Isso é mais do que certo. Isso é irritante. Isso é a besta. Isso é a besta. A gente aceitar essa besteira que está aí. Nós tivemos que sair na rua e exigir isso. Da igreja, do governo,
da educação. É o sistema de educação que a gente tem, mas isso é sistema de educação, meu Deus do céu. Isso é um lixo. Sistema de saúde, quanto que você pagou aí, né, os impostos que a gente recolheu para melhorar o sistema de educação e mudaram tudo para fins políticos aí que não deu nada. Isso é vergonha. Ainda diz que o Brasil está bem ferrado. Isso é besteira, só tem besteira na televisão, só tem besteira em quem está falando, salvo determinados programas que são bons, né? Não vamos generalizar, né? Mas as novelas estão uma besteira, esses programas ao vivo aí, né, também são uma besteira, reality shows, o que aquilo leva? O mais imbecil é o que ganha prêmio. Mas saiu hoje, ontem, né, no jornal, o Brasil é a 6ª potência mundial, passou a Inglaterra. Também a Inglaterra. Notícia pra... A Inglaterra está falida. Mas é notícia para inglês ver. É notícia para inglês ver. Então veja que a besta está mais que comprovada, né? Essa é a quinta taça, quinta trombeta. A 6ª trombeta, ela é tocada, e aí é a Batalha de Armagedon. Ela diz que quando os reis, 6ª, ela determina a Batalha de Armagedon, que é o castigo da humanidade inteira. Temos um programa especial só disso no ar, quem quiser propor. A gente fala só da Batalha de Armagedon. O que acontece então? Ela diz que os reis do Oriente, quando estiverem marchando no Eufrates Seco, vai acontecer a Batalha de Armagedon. E essa batalha está associada com a Babilônia. Existe uma associação dessa batalha com a Babilônia, que é a prostituta que corrompeu a humanidade. E nós temos 4 Babilônias hoje, quatro Babilônias. Quais são? Nós temos a Babilônia histórica, que ela fica a 90 quilômetros ao sul de Bagdá. Lembre, quase 9 anos, faltou pouco para 9 anos. Estados Unidos lá bombardeando com seus aliados Bagdá. O que tem no entorno de Bagdá? Tem a Babilônia histórica, onde nas margens não do Tigre, Bagdá fica no Tigre, mas ali o Tigre e o Eufrates são muito juntos. E ali então tem o Vale do Eufrates, e lá muita parte já está seca. E ali tem a Babilônia histórica, não é isso? Então, se atacando Bagdá, você está atacando os valores históricos da Babilônia. Então já existe o ataque à Babilônia, né? Então já existe o resquício da guerra de Armagedon, que é a guerra Estados Unidos e Iraque. E os seus aliados, Inglaterra, etc. Né? Depois tem a segunda Babilônia. Qual que é a segunda Babilônia? Né? É Jerusalém. É a cidade mais destruída, mais sitiada, mais atacada do mundo. E Jerusalém já foi destruído de tudo quanto é maneira dentro do ciclo de peixes, do ciclo atual. E falta uma outra destruição de Jerusalém. Porque a batalha de Armagedon, ela não vai começar em Jerusalém, mas vai terminar ao norte de Jerusalém, no vale de Jezreel, no monte El Megido. Megido, né? O monte da transfiguração de Jesus lá, né? É o monte onde nós temos os maiores registros históricos. É um grande vale chamado Vale de Jezreel. Não sei se você lembra que tem várias colinas, você vê todas as colinas, né? Todos os montes que circundam o norte de Israel, né? Você vê por ali. Então ali você tem esse Vale de Jezreel. A batalha vai ser lá. E lá fede morto, lá fede defunto. Porque nunca fizeram escavações lá. Porque se você escavar, só tem osso. Não tem casa, é um lugar não tem prédio, não tem nada. Não, é só plantação. E muito bem adubada, porque se embaixo tem um monte de defunto, para cima está mais do que adubado. Né? Por isso que é tão rico assim, esse Vale de Jezreel, em cima de mortos que teve ao longo da história. É um lugar terrível. Lá que vai acontecer a Batalha de Armagedon. Isso é Israel. Então veja, Israel está ligado nesse processo. E aí tem Jerusalém, né, que é a cidade que crucificou o Cordeiro. Lá é a cidade que ele vai vingar, que vai destruir essa cidade, apesar de já ter sido destruída várias vezes. Mas vai ter uma destruição final, não agora, mais para frente. Porque é aí que vai vir a Nova Jerusalém. Aí por isso que existe a Nova Jerusalém. A descida da Nova Jerusalém, porque a velha já foi destruída. A histórica é a tradicional. Então nós temos a Jerusalém. Qual é a outra cidade que a gente tem que é Babilônia? Roma. O que Roma fez? Sujeira. O que ela fez no Império Romano? Matou todos os cristãos. Provocou, né, a morte dos cristãos.
filas assim de cruzes, tendo mais de 5 quilômetros crucificados dos dois lados. Tinha os shows, né, são shows públicos, cristão matando, enfrentando animais na unha, leão, tigre, né, para ver se vivia. Olha que safadeza. Ou então gladiadores, matou todos os cristãos. E o cristianismo acabou com o cristão, a verdade é essa. Acabou com o cristão. Então veja, a missão de Jesus foi para o beleléu. Não conseguiu implantar o cristianismo, né? Porque o catolicismo acabou com isso. Depois disso veio o quê? A Inquisição, a Santa Inquisição. Matou todo mundo também para roubar gado, roubar terras, né? Riquezas, etc. Deveria ser uma maldita. Então, uma Inquisição cumprida, né? Isso é maldita Inquisição. Brecou todo o desenvolvimento tecnológico, né? Aí vendeu mentiras de que só pobre vai para o reino do céu. E depois da história das cruzadas que vocês conhecem, pagando mercenário, dando comissão de 10%, a religião é essa. Não, aí vem em cima da religião, o que fez a Espanha, né? Usando a cruz, né, nos seus escudos, né, junto com os templários, etc. Mataram todos os astecas, mataram os maias, mataram os incas, em cima do quê? De roubo? Né? Isso também já. Que religião que fez isso? Que religião que tem essa história? Falo tanto do muçulmano. O muçulmano não tem isso não. Islamismo não tem isso não. Budismo não tem isso não. Catolicismo não tem. Só que tem que abaixar a cabeça, não pode levantar, porque senão vai para o inferno. Aí com medo de ir para o inferno ele fica quieto, porque é excomungado. Ô Ademar, mas tem outra questão também. Pode me excomungar, pode mandar para o inferno, não vou para o inferno não. Por quê? Pelo menos eu enxergo a verdade. Viu, Ademar, mas continuando essa sua filosofia sobre o catolicismo, na época que o pessoal alemão, lembra? Que estavam fazendo os campos de concentrações, ali matando todo mundo, os chefes foram encobertos e foram protegidos pela Igreja Católica. Então, exatamente, tem um monte de coisa errada. Eu não sou contra o catolicismo, eu sou contra os papas que tomaram posturas que nem o Clemente V, né? O que ele tinha de Clemente? Mandava queimar gente viva em praça pública. Que papa que é esse que desrespeita o 5º mandamento de Deus, que é não matar? É um diabo, né, papa? Eu tenho coragem de falar isso. Você tem coragem de repetir o que eu estou falando? Ou você tem medo de ir para o inferno? Com certeza você tem medo de ir para o inferno. Por isso que eles deitam e rolam em cima da ignorância dos outros. Poder sobre o medo. Chega! A nova era não admite mais isso. A nova era é consciência, esclarecimento. Que abre acabou. É consciência. Então, veja, a besta está aí, né? Ela está criando condições. E tem a besta humana que está mexendo com os países, tentando fazer a batalha de Armagedon. Que já está iminente. E fazendo o sinal. O sinal é esse, ó. O sinal bem claro é esse. Aqui, ó. Pode ver que eles estão sempre assim. Ó. Olha para a mão dele e estão assim. Exatamente. Todos eles. E aí o que acontece então? Eles vão mexer com a maçonaria? Nunca. Porque a maçonaria é digna. Ela não vai entrar nessa conspurcação nunca. Porque eles têm outros valores, apesar da estrutura, das potências, etc. Mas em primeiro lugar é o maçom, em segundo lugar é o seu povo, a sua pátria, a sua bandeira. Então a bandeira brasileira nunca vai ser conspurcada por quem quer que seja. O maçom brasileiro não vai deixar. A bandeira do Chile, nunca ninguém vai conspurcar essa bandeira, porque a maçonaria do Chile não vai deixar. A bandeira da Nigéria, nunca ninguém vai conspurcar, porque o maçom da Nigéria vai proteger. E sim vai, né? Essa é uma mensagem que eu dou olho no olho para você que é maçom. Abra o olho, né? Porque é hora dos olhos ficarem abertos. É hora dos maçons então veja, atentos. Abrir os olhos e botar a mão na massa. Botar a mão na massa, trabalhar. Né? E eles têm um poder incrível. Né? Então veja, hoje a gente tem então a besta que manda sinais. Que sinais são esses? São esses que eu estou falando. Né? Essa então é veja, né? E ele está arrebanhando todo mundo. Você tem dúvida que existe uma intenção bem já definida dos Estados Unidos, da Inglaterra, de atacar o Irã? Você tem dúvida disso? Estou falando isso há 10 anos, não é de agora. Tanto é que ajudaram o Iraque para atacar o Irã. O Iraque foi o maior aliado dos Estados Unidos. O Saddam Hussein, que foi achado no esgoto aí, que mataram, enforcaram, era aliado dos Estados Unidos. Receber dinheiro, treinamento militar, equipamento militar. Essa invasão do Irã, essa invasão do Irã vai acontecer em 2012.
Está previsto acontecer o ano que vem. O Mas ela pode mensagem. acontecer agora. Porque, Pode acontecer amanhã. porque o que vai levar à Batalha de Armagedon? Você tem que ter uma situação mundial. Qual é a situação mundial? A crise. Hoje o dólar não tem lastro, não tem mais lastro ouro do dólar. O petrodólar não serve mais de lastro também, é um lastro paralelo, não era lastro oficial. Estados Unidos e Europa estão porque quebrados. Está quebrado. A Inglaterra está quebrada. O maior ladrão do mundo chama-se Inglaterra. São os reis dos piratas, desde o Drake, né? Que foi o que deu origem à realeza, podemos dizer, alimentar a realeza. Aquilo é ridículo. Quando estava tendo esse último casamento aí, estavam determinando o quê? O ataque à Líbia, matando civil. Sim. Não tem nada a ver com a Líbia, não. Mostrando um conto Mas de não tem a fadas. ver com a liberdade do povo livre. Ele que tem que escolher se quer tirar o ditador lá, mas, e trocar, problema deles. Ninguém tem que interferir. Então veja que realmente a condição de crise econômica já existe. Então o cenário é assim, crise Está pronto, financeira e econômica já mundial existe. e O ódio. lastro. Veja, o ódio. existe uma guerra entre muçulmanos e católicos e cristãos. E judeus. E judeus, lógico. Muçulmanos, põe o judeu junto com o católico Sim. e protestante. A maior prova disso a gente vê na Nigéria hoje, uma briga direta, aberta. Tá? E o que a gente teve? Na Líbia foi uma guerra religiosa. Então o fundo é religioso. Porque o Apocalipse fala que é uma guerra religiosa. Então veja, o que foi a guerra da Líbia? Católico e protestante europeu contra muçulmano, árabe e muçulmano. Mas não é uma fichinha do que pode ser contra o Irã. Agora imagina, né, o Irã, olha, pelo amor de Deus, não mexa com o Irã, porque o Irã é a ira de Deus. Christian Irã. E estão mexendo lá, né? E mexeu com o Irã, você está mexendo com o país mais sagrado do mundo. Não existe país mais sagrado no mundo do que o Irã. Porque o Irã teve 100 manifestações de Zaratustras, Zoroastros, Astrozeros, ou manifestações crísticas. Que país que teve isso? Israel teve um e não aceitou. Palestina teve um e não aceitou. Eles tiveram 100 e aceitaram. Todo o conhecimento tecnológico da Europa veio de onde? Veio do Irã, o antigo povo persa, que depois passou para os árabes, com a invasão dos mouros, levaram todo o conhecimento tecnológico para a Europa. Então não mexe com o Irã, você mexendo com o Irã é a batalha de Armagedon direta. Mas eles estão Não tem mexendo, discussão. eles estão mexendo, você sabe. Mas é a batalha de Armagedon. Então nós temos o fator econômico que existe, a decadência dos Estados Unidos, do euro que também existe. A ânsia de Israel. Existe a Israel, né, que também está sendo jogado no meio de dois inimigos, que são os próprios palestinos, né, e os muçulmanos. Os Estados Unidos está fazendo esse trabalho. Né? Então veja, a coisa está complicada aí. A Então, Rússia e a China estão a a favor do Irã. Rússia é Já se favorável ao declararam a Irã, favor do a China é favorável ao Irã. O que diz as profecias? Completo. Quando os vermelhos estiverem marchando no Eufrates seco, é o sinal da batalha de É Armagedon. chinês ou é russo? Quando os reis do Oriente, pode ser russo, pode ser chinês e pode ser o Irã, que também é Oriente, né? Qualquer país do Oriente que esteja marchando Mas no Eufrates vermelho, seco, né? Vermelho, está. né? Agora, o Eufrates está seco? Já secou. Tem vários trechos do Eufrates sequinho. Então você pode atravessar a pé o Eufrates, andar a pé. Tem muitos trechos do Eufrates. Porque a Síria, junto com principalmente a Turquia, eles construíram 7 usinas hidroelétricas e fizeram represa. E tem uma represa lá que pode sugar toda a água do Eufrates. Uma só. Que é da Turquia. Isso já gerou um conflito de guerra entre Turquia e Síria. Então veja, aí o Eufrates já está seco. Então a profecia tem tudo para acontecer. Então essa é a 6ª trombeta e a batalha de Armagedon. E nessa batalha o Apocalipse fala que vão participar 220 milhões de pessoas. Então seria a presságio de uma terceira guerra mundial. Terceira Guerra Mundial, exatamente. A Que terceira coincide com a Fátima. profecia de Fátima, A terceira que é a profecia. Terceira Guerra Mundial. Porque já teve 2. O que fala a terceira profecia de Fátima? Que a igreja, não sei porquê,
não abre essa profecia, não diz o que Deve é. ser tão pesado. Fica escondendo. Exatamente. Então, aí o Papa Pio XII, quando leu, desmaiou. Sim. Né? O João 23, quando leu, desmaiou. Quer dizer, tem alguma coisa grave. Por que não avisa a gente então, né? Aí fica escondendo para quê? Senão Nós todo estamos mundo vai aí, né? desmaiar. Né? Todo mundo vai desmaiar. O problema é a gente ficar sabendo. Né? Mas a terceira profecia, ela fala das armas atômicas transitando na Europa. A segunda não transitou na Europa. De que forma transitar? Elas foram jogadas em outros locais, né? Passando na Europa mesmo, acontecendo na Europa. Então a Batalha de Armagedon porque as três profecias são associadas às três guerras. A Revolução Russa, né? Primeira Guerra. Que é a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial e a Terceira Guerra Mundial. São as profecias. Depois vem os 3 dias de noite. Exatamente. Mas isso pode ser um assunto para daqui a pouco, né? E tem a sétima, só para a gente completar. A sétima A trombeta. sétima taça. A sétima trombeta, o sétimo julgamento, ele toca a trombeta e joga tudo no ar. E aí, então, o ar espalha tudo. Aí mata os seres do ar, se espalha para todo lado, né? Isso já aconteceu já. Nós tivemos Chernobyl, que já aconteceu recentemente. Nós tivemos a usina de Furukawa, no Japão, né, que já jogou a radiação no ar. Nós tivemos as cinzas e as plumas, que são cinzas que parecem penas, flocos, que também a gente já teve nos vulcões da Islândia, no Chile, né, que já estão espalhados no ar. Nós temos os gases dos vulcões, que são altamente mortais, que provocam chuva ácida e matam as pessoas, que é o anidrido sulfuroso, né? Então, veja, já está jogando no ar. Já está acontecendo. Depois, nunca nós tivemos tanta energia vindo do ar. Veja, nós tivemos recentemente os piores furacões da história. Tivemos o Katrina, que destruiu, né? New Orleans. Nós tivemos, na sequência do Katrina, vários outros furacões. Tivemos tornados. Os Estados Unidos nunca teve tanto tornado quanto ele está tendo agora. De nível 5, que eu estou falando, né? Que é o pior nível do tornado. Que ele vai de classificação 1 a 5. Então veja, a quantidade de tornados nos Estados Unidos, né? Dos ventos, a quantidade de precipitações, de chuvas. Tivemos recentemente, essa semana passada, na Tailândia. A destruição da Tailândia. Foi feita também. Isso tudo vem do céu. Então essas são as 7 taças. Então faz uma síntese, Ademar, do Apocalipse de João, então. Então, agora, o que seria, né? Aí a gente parece tem que é explicar. Só coisa ruim, né? Parece que é só Não, coisa mas ruim. aí tem as coisas boas. Porque quem está dentro do lado do bem está protegido. A gente já falou, né? Na abertura do selo, são todos protegidos. Somente quem não estiver de acordo é que vai ser atacado. Então existe não adianta entrar em bunker, não adianta ir lá em cima, não adianta nada. Se você tiver que morrer, não fuja porque você vai morrer. O Apocalipse diz, se você tiver que apanhar, não queira escapar que você vai apanhar. Porque a gente não pode duvidar do poder de Deus. Pouco importa o que a gente interprete que seja Deus. Se ele determina, está determinado, e não tem o que sair. O que vai valer é então não adianta ficar fugindo para cá, fugindo para lá. E depois, a profecia é importante, né? A gente nunca pode aceitar uma profecia idiota. Por exemplo, tem profecias aí na internet, na televisão, de pessoas ditas famosas, que são mentirosas, enganosas. Por exemplo, eles dizem que vai ter um colapso geral no dia 21 de dezembro de 2012, sim, que não vai sobrar nada. É uma besteira. O mundo inteiro vai estar invadido pelas águas e vão sobrar 2 áreas pequenas. Uma que vai ficar, né, no Planalto Central Brasileiro, justo onde está Brasília, que no aspecto político devia ser o primeiro a assumir, né? Exatamente. Não pelo brasileiro, pelo amor de Deus. Salve todos os brasileiros e acabe com todos os políticos. Esse seria o ditame de Lênin, porque o brasileiro não tem nada a ver com isso. Tá? Mas eu digo, vai sobrar uma área de Brasília. E vai sobrar uma área da África. Eu pergunto para vocês, nós estamos com 7 bilhões de habitantes. Aí a profecia diz que vão sobrar esses 2 negócios, que o resto vai estar tudo coberto de água. Desmanchado e coberto de água. Todos os outros continentes. Não, isso é uma besteira. Né? É uma besteira. É incabível. Porque não é lógico. Se não é lógico, não é de Deus. Agora, como é que vão sobrar se vão morrer 6 bilhões de pessoas? O 1 bilhão vai fazer o quê? Vai nadar. Mas não é nadar.
é nadar numa convulsão absurda, que as terras estão convulsionando, tudo está sendo destruído. Como é que a pessoa vai ficar boiando lá? Não tem como. Com boia, com É um pneu cenário de- inimaginável. de cama? É. Ah, não tem. E depois, coloca 1 bilhão de pessoas em 2 áreas tão pequenas que sobraram. Tamanho de. Não tem água, não tem comida, nem cabe as pessoas É um lá. castigo pra quem ficar. Então o que é isso? É uma profecia idiota, pô. É um castigo. E, desculpe falar esse termo, mas é idiota, é mentirosa. Quer dizer, Deus é lógico, então se ele destruir, e pode destruir o quanto ele quiser, mas ele vai deixar uma área compatível para o que vai ter continuidade. Pô. Ou seja, então, Ah, Ademar, vai. resumindo, vai haver uma filtragem e muitos irão e muitos ficarão. Sim. A Isso separação que é? do joio do É simplesmente o término do ciclo de peixes, que está acabando, e o início do ciclo de aquário. Que também tem a ver com a redução da humanidade para É. conseguir melhorar a qualidade Vai ter uma dela. mudança de humanidade, vai ter mudanças. Tudo que eu falei vai acontecer. Mas não numa proporção total, mas numa proporção parcial. E que vai melhorar a qualidade dela. Então existe apocalipse total, que ele acontece no final de uma raça mãe inteira. Né? Por exemplo, no final da raça ariana vai acontecer. Como aconteceu no final da raça atlântica, foi muito forte. Raça lemuriana. Na raça lemuriana. Agora não, agora é uma mudança de uma sub-raça. Então divide tudo por 7. Então ele fala que 1/3 vai matar 1/3, não vai matar 1/3, vai matar 1/3 dividido por 7, que vai dar 1/21. No máximo, que ainda tem o valor do mérito, que ainda é julgado. Isso tá se ainda fosse dentro. todo mundo errado. E não é todo mundo errado. Eu, por exemplo, o que eu fiz de agressão a peixe? Nem é nada. Eu não tenho nada a ver com peixe. Então por que eu vou pagar por peixe? Tem alguma coisa a ver com seres do mar? Eu não mexo com seres do mar. Né? Eu não mexo com seres do ar, então eu estou fora dessa profecia. Mas se eu mexo com eles, eu estou dentro dessa profecia. Entendeu? Então, no máximo é 1/21 avos. Então não é um Ademar, mas, por exemplo, a gente que também Não, tem Pedro. carros que poluem, de alguma forma está agredindo a natureza. Aí vem, por exemplo, o gás carbônico, né? Então a gente tem produção de gás carbônico. Então veja, o que gera gás carbônico? São a respiração humana, que gera gás carbônico, a humanidade está aumentando, então aumenta a geração de gás carbônico E os dos carros seres que ajudam. estão vivos. Né? Aí tem os ruminantes, que além de ter o gás carbônico, tem um poluente pior, que é o gás metano, que eles arrotam e soltam gases pelo traseiro, né? Que são os rebanhos, então isso polui muito mais. Depois a gente tem processos industriais, processos da natureza, a gente tem queimas, fornos, a gente tem os automóveis que estão poluindo, né? A gente tem, não é, uso de carvão, uso de gases, as cozinhas estão produzindo gás Então, carbônico. Ademar, mas tudo isso. Então o que acontece? Tudo isso não tem um pouco a ver com Então, a gente tem, também. é com a 7ª taça. Então você está jogando o quê? Muito gás carbônico no ar. Então isso vai mudar o quê? Muda a temperatura do planeta. Porque aí ele age como um filtro e aumenta a temperatura. A gente chama de efeito estufa. Então começa a esquentar por baixo, a água evapora mais, chove mais, por isso a gente está vendo tanta chuva desproporcional, né? Pelo efeito do gás carbônico. E o que acontece então? Aí a gente desmata, tira a mata virgem e planta o que? Grama para gado, planta cana, que tem pouco volume de troca Para de colocar em carro. gás carbônico, porque o vegetal absorve gás carbônico, fica com carbono e joga oxigênio. Então veja, o desmatamento que a Europa já fez, que os Estados Unidos já fez, e que não querem que a gente faça, mas Nós estamos fazendo já. e nós estamos fazendo, que a África também já fez, não tem como trocar gás carbônico. Então a quantidade de gás carbônico está aumentando. Então isso aumenta a UV, que a gente falou, isso aumenta, né, a temperatura média do planeta, muda as espécies em evolução, a temperatura média dos oceanos, aumenta os ciclos térmicos, gerando mais vulcões, mais tufões, tudo está Então, relacionado mas com isso para a também. gente conseguir escapar desse núcleo todo, a gente deveria fazer nosso próprio carro com combustível não poluente, que é uma coisa impossível. Cada um vai Não, conseguir fazer isso. tem maneira De de alguma fazer. forma a gente Vamos fazer o seguinte, participa eu disso. quero que o Ademar fale sobre os motores a água, porque ele é engenheiro, além de radialista e orientador e palestrante, é engenheiro. Opa, Ele vai falar um negócio aí interessante. Então é isso aí. Então fica atento aí que a gente vai no próximo programa